Fala galera, chegamos para mais um bloco de correções para vocês. Agora relacionado com o que? Sintaxe, sinta-se em casa, da oração. É agora que a gente vai falar basicamente sobre as funções sintáticas dentro da oração. Não é relação entre orações, ainda que a gente possa ter um itemzinho daqui ou dali que trabalhe com alguma coisa semelhante. Né? A gente vai ter itens que também abordam a parte de regência num determinado ponto, porque regência também é sintaxe, por mais que a gente tenha feito uma aula só sobre isso, tá? Então aqui, ó, quando a gente está falando de função sintática, a gente está falando sobre a função que um determinado termo desempenha dentro de um enunciado. Então a gente sempre vai levar em consideração o enunciado, que é o que a gente entende, nesse nosso caso, como sendo necessariamente quem? O nosso contexto. Não há análise sintática destacada do texto, não há análise sintática conversando com os termos pura e simplesmente. A gente trabalha aqui com lógica, e aí a gente vai ter que sempre... Opa, função sintática, né? Ficou feio ali, Wagner, o que aconteceu? É o cansaço. O cansaço começa a bater, a gente começa a ficar meio maluco, já não é muito normal. Né? Então, função sintática. Vou botar funções, né, sintáticas, que eu acho que fica mais bonito. E aí contempla melhor o que a gente vai conversar aqui, certo? Então aqui, ó, funções sintáticas. Lógico, vou dar todas as dicas que eu puder dar, claro, mas lembrando sempre que, como é contextual, nem sempre as dicas vão se aplicar. Então você vai precisar prestar muita atenção. Bora para cima? Então, vamos junto aqui, ó. Vou ler e aí tá aquela parte do trecho do texto que você já conhece, né? Então, ó, no terceiro parágrafo, os segmentos as delegacias regionais do Ministério da Educação, né, as DEMEC ou a DEMEC, e a análise de prestação de contas dos recursos liberados para estudos em municípios do segundo período desempenham a mesma função sintática em suas respectivas orações. Então, o que a gente faz nesse caso, Wagner? A gente vai precisar fazer assim. A gente vai pegar e a gente vai dar uma olhadinha em cada uma separadamente. Analisa uma e depois a outra. Não tenta analisar as duas ao mesmo tempo, até porque a gente não consegue, tá? Então, vamos junto aqui, ó. Último período. Aliás, primeiro período. Vamos começar, ó. Mais responsabilidades foram transferidas, vou até mudar a cor aqui, ó, para a autarquia em 1998, quando foram extintas as delegacias, ó, o trecho todo aqui, ó, regionais do Ministério da Educação. O que acontece nesse caso em específico? O elemento foram extintas, essa forma verbal aqui, essa locução verbal, indica que nós estamos diante de uma voz passiva. Alguém extinguiu alguma coisa. Voz passiva. Quem foram extintas? Extintas as delegacias regionais. Então, aqui estamos diante de um sujeito classificado, inclusive, como sujeito simples, né? E aí, então, primeira criatura, a gente coloca aqui como sujeito, certo? Vamos para a segunda parte do nosso item. Vamos lá, ó. E a análise de prestações, que é no segundo período. Também passou a fazer parte das atribuições do FNDE a análise da prestação de contas. Então ele está bem aqui, ó, bem logo no começo, ó, de contas dos recursos, ele é gigantesco mesmo, tá, gente? Liberados para estados e municípios. Aí você vai pensar o seguinte: olha a locução verbal ali, né? Eu acabei trocando, ó. Passou a fazer parte das atribuições, beleza? Então aqui está o predicado, ó. Seria basicamente também a análise da prestação de contas dos recursos liberados passou a fazer parte dos, olha só, das atribuições. Quem é que passou a fazer parte? A análise de prestação de contas dos recursos liberados. Estamos diante, então, aqui de um sujeito. Logo, esse item é correto, porque é a mesma função sintática. É basicamente você pensar o seguinte, ó. Faz um processo que a gente chama de pronominalização, que é transformar alguma coisa em pronome para facilitar. Aí eu tenho, ó,
elas foram extintas, e aqui eu trocaria por ela passou a fazer parte. Pronto. Super bonito, super tranquilo. Você percebe que o sujeito é mais longo, ainda que seja simples, ele é mais longo, não tem problema. O tamanho do sujeito não necessariamente vai envolver na classificação desse sujeito, tá bom? Então, troca pelo pronome e faz quem alguma coisa facilita muito a sua vida. Bora em frente? Para a próxima? Próximos 2 itens. Vamos junto! No segundo período do segundo parágrafo, o segmento para os estados e o Distrito Federal exerce a função sintática de complemento da forma verbal transferindo, certo? Antes de darmos início aqui à nossa vida, eu queria lembrar vocês uma coisa importante, vou escrever aqui para vocês não esquecerem, tá? Que é a ideia do seguinte, olha só. O que a gente entende como complemento verbal, ou complemento da forma verbal? É a mesma coisa, o Sebrasp adora chamar isso aqui de objeto. Isso é a mesma coisa. Complemento da forma verbal é objeto. Por quê? Quem completa sentido de verbo? Objeto. Tanto direto quanto indireto. Beleza. Tem um para ali, a gente vai ter que ver se é isso mesmo, ok? Então, quando você se deparar com complemento verbal ou complemento da forma verbal, ele está afirmando ser um sujeito, ok? Fechou? Bora lá. O que a gente vai ter? Vamos olhar. Era responsável principalmente por gerir uma das principais fontes de recurso do Ministério da Educação, o salário educação, transferindo para os estados e o Distrito Federal 2/3, beleza. Nesse caso, você vai perceber o seguinte, ó. Esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto, porque vai transferir algo a alguém. Então aqui, ó, esse elemento era transferido com que destino? Qual era o beneficiário ou o destinatário? Então, beneficiário ou destinatário era para os estados. É como se eu dissesse, transferindo 2/3 do recurso para eles. Então, esse item é correto, porque ele fala que é complemento, ou seja, é objeto. Por ser preposicionado, ele é classificado como objeto indireto. Não adianta ficar conversando só com o verbo. Ah, quem transfere, transfere algo para alguém. Não. Você vai ter que olhar sempre para o contexto. No contexto tem o algo e o para alguém, então ele é VTDI. Só tem um deles? Esquece essa história de não olhar para a frase, tá? Você não pode deixar de olhar para a frase. Fechou? Vamos junto? Vamos lá. Na raiz de todas... Não, mentira. No segmento jaz um mesmo segredo, último parágrafo do primeiro período, o termo um mesmo segredo funciona sintaticamente como complemento direto da forma jaz, que se caracteriza como impessoal. Vamos lembrar aqui uma coisa importante. O que é, Wagner, um verbo impessoal? É um verbo que não aceita sujeito. Ó, verbo que não aceita quem? Sujeito. Ele não vai aceitar o sujeito, tá? Ele vai negar o sujeito. Então, gera aquela famosinha e muito famosa oração sem sujeito. Só que o que acontece? Quando você pensa em jaz, o que é jaz? Né? O verbo jazer. É exatamente você estar deitado, você estar enterrado. É como se eu dissesse, aqui jazem os restos mortais de minha família. Ou seja, aqui estão colocados, né? Assim, estão repousando, vamos dizer. Então é um verbo que está relacionado principalmente com o quê? Com o cemitério, que está relacionado com esse tipo de coisa. Então, ele não pode ser impessoal, porque ele tem alguma coisa que jaz. Quem jaz? Nesse caso aqui, ó, a gente vai perceber que quem jaz é um mesmo sujeito. Ele jaz. Então, aqui, ó, o mesmo segredo. É sujeito. Esse item, então, vai ser visto como errado? Vai. Por quê? Porque ele não é impessoal, ele é pessoal, não é complemento direto. Complemento direto é a mesma coisa de objeto direto. Ele não pode ser complemento direto porque ele é sujeito. Então, esse item fica na nossa cara erradíssimo, né? Fica ali construído como errado ao quadrado, certo? Deu para pegar essa visão? Sim? Vamos em frente. Próxima questão, vamos lá. No início do último período do segundo parágrafo, que é esse que está aí,
O vocábulo como introduz uma oração que expressa circunstância de causa. Ou seja, vai apresentar uma noção de causa. Vamos ver? E como temos um dom divino, um dom único para a língua e para a matemática, nosso mecanismo de aprendizagem é capaz de navegar. Vamos pensar o seguinte, ó. Por que o nosso mecanismo é capaz de navegar? Então, por quê? Porque temos um dom único. Ou seja, a causa da navegação é exatamente a oração que está bem aqui, ó. A gente vai aprofundar isso depois, claro, né? Mas aqui, ó, a causa. Então, se ela é causa, ele está afirmando que apresenta circunstância de causa com relação à oração que vem logo depois, o item é correto. Normalmente essas classificações de oração, elas são extremamente semânticas. Você vai ler a oração, você vai perceber. Então eu tenho, é a mesma coisa de eu dizer assim, nosso mecanismo de aprendizado é capaz de navegar por vastos espaços de hipóteses que se recombinam, porque temos um dom único, ou seja, estou expressando a causa. O fato de termos um dom único gera a consequência de podermos navegar. Essa é a ideia, tá? Pegou essa visão? Conseguiu visualizar comigo? Fechou. Então, vamos lá. Citam-se, por exemplo, então, vamos de novo, né? A forma verbal que inicia o último período do segundo parágrafo está na voz passiva pronominal. O que é voz passiva pronominal? Voz passiva pronominal é exatamente a mesma coisa de voz passiva sintética, tá? Ou seja, é aquela que vai se utilizar de uma criatura chamada pronome apassivador se. E aí qual é o bizu? É essa forma aqui, ó. Citam-se, por exemplo. E aí eu vou poder dizer o seguinte, ó. São, nesse caso aqui, as questões tributárias, a proximidade. Então, ó, são citadas, por exemplo, quem? A relação. Então, esse trecho inteiro estará funcionando como sujeito, e nesse caso é um sujeito composto, ok? E sua flexão na terceira pessoa do plural justifica-se pelo fato do sujeito ser composto. Perfeito. O item está correto? O item está correto. E aí o que você vai pensar? Eu vou te dar duas verdades, um sempre e um nunca, tá? Voz passiva. Sempre, aqui eu estou falando de voz passiva, tanto a sintética quanto a analítica, tá? Sempre tem sujeito, ou seja, se é voz passiva, obrigatoriamente tem sujeito. E nunca tem objeto direto. Aí você deve estar falando, Wagner, peraí, temos um problema. Por quê? Eu aprendi a minha vida inteira que a voz passiva vem de um verbo transitivo direto ou de um verbo transitivo direto e indireto. Não é isso? É. Só que essa classificação é na voz ativa, porque o objeto direto vai virar sujeito e aí você transforma. Voz passiva sintética usa o pronome se, que a gente entende como partícula passivadora ou pronome apassivador. Voz passiva analítica essas são citadas. Aí você vai pensar, quem são citadas? Quem citam-se, né? É porque fica estranho ali, por isso que eu sempre recomendo que você transforme para a voz passiva analítica, que fica mais fácil de analisar. Fechou? Posso passar em frente? Bora para a questão 6, vamos lá. No quinto parágrafo, o termo esses temas exerce a função sintática de sujeito. Então, ó, a função de sujeito. O que a gente tem para fazer aqui? O que causa estranheza nessa questão em específico? É a posição. Ó, eu vou marcar para vocês ali onde é que está o nosso ponto. Ó. É que se verificam dentro do jogo normal, resultante é da própria busca de plenitude que fazem esses temas. Aí aqui a gente tem o seguinte, ó. Tem um pronome relativo aqui, ok? Ó, tem um pronome relativo que a gente está ligado a quem? Ó, que fazem esses temas. Aí eu tenho, ó, estes temas fazem
Ah, Wagner. A resultante, tudo isso está sendo modificado, ó. Resultante da própria busca pela plenitude. Então, a própria busca pela plenitude. E aí você vai pensar o seguinte, nesse caso em específico, quem é que fazem a resultante? Esses temas. Então, necessariamente, esses temas funcionará como sujeito, inclusive classificado como sujeito simples, da fórmula fazer. Então, esse item automaticamente está correto. Não tem para onde a gente fugir. Desfaz a troca do pronome relativo, aquela coisa toda. Escreve a frase na ordem direta para facilitar a sua vida, tá? Até porque o verbo está no plural e estes temas estão no plural. Então, provavelmente a gente tem uma relação boa ali. Bora que só bora? Bora que só bora para a próxima. Vamos lá! Temos a substituição da expressão essas pessoas no último período do primeiro parágrafo, tá o primeiro parágrafo inteiro aqui, por elas, preservaria a coesão textual e a correção gramatical, ou seja, não causaria problemas coesivos. Vamos dar uma olhada? Vamos lá, ó. Além do estigma e das barreiras que essas pessoas vivenciam, então vamos ver se a gente poderia trocar pelo elas sem causar problemas. Ó, a gente teria aqui, ó, elas. As diretrizes também apontam questões importantes referentes à inserção e à permanência de pessoas com problemas de saúde mental no mercado de trabalho. Beleza. Ok, estamos aqui. Essas pessoas se refere a isso. Então, eu poderia dizer, ó, as diretrizes também apontam para questões, ok? Para questões importantes referentes à inserção e à permanência de pessoas com problemas de saúde no mercado de trabalho. Além do estigma e das barreiras que elas dá. Por que dá? Porque a gente consegue perceber uma relação de retomada. Porque como já apareceu no elemento anterior, né, no período anterior, você consegue trabalhar com a retomada. Então o item fica correto. Gramaticalmente também? Sim, porque o pronome pode ser o sujeito de um verbo, não tem problema nenhum. Porque um pronome tem valor de substantivo, ele substitui um nome, pronome, no lugar do nome, entendeu? E a coesão não fica problemática, até melhora, porque eu evito a repetição. Então aqui, ó, ao colocar coesão textual em jogo, a gente vai dizer que é inclusive recomendado, porque evita-se repetições desnecessárias. A gente consegue essa retomada, né? É lógico que ali também a gente tem um fator importante, que é o fato, né? Um fator que é o fato da gente estar diante de quem? Da gente estar diante de uma construção que acaba sendo uma construção digamos, de uma fala, então a pessoa é diferente a fala, tá? Deu para entender? Posso passar em frente? Tô passando em frente, tô passando o rodo, vamos lá. Considerando o fragmento apresentado no item, julgue-o quanto à correção gramatical, ou seja, a gente vai dizer que ele está certo ou não. Então, pega comigo aqui, ó. Para alcançar até 2010, beleza, vírgulas ok, nível de investimentos em pesquisa e desenvolvimento semelhante ao dos países asiáticos de rápido crescimento, cerca de 2% do produto interno bruto, o setor privado brasileiro teria de triplicar suas aplicações nessa área. Não há erro algum, tá, gente? Esse item está corretíssimo. Para alcançar nível, não precisa ter o, tá? Aqui, ó, cuidado. A falta de artigo não gera problemas. Não é erro. A gente escolhe se a gente vai colocar ou não colocar. Artigo é obrigatório em bem poucos momentos, inclusive, né? No português brasileiro a gente acaba usando artigo o tempo inteiro, e aí nisso a gente fica meio querendo colocar artigo em tudo que aparece. Mas cuidado, tá? Falta de artigo não é problema ali. Fechou? Pegou visão? Bora que só bora. Vamos juntos. Na oração em que ocorre a preposição para,
da linha 12, a gente vai achar ela ali, introduz uma finalidade para o novo prédio do DOPS. Então você tem o para normalmente é uma conjunção, né, perdão, é uma preposição de finalidade. Então normalmente indica finalidade, é o comum, ok? Então, ó, normalmente indica finalidade, mas a gente tem que olhar no contexto. Não vai fazendo coisa na louca, tá? Não sai colocando que é finalidade só porque é o para, ok? Calma, calma, ok? Aí a gente vai ter o seguinte. Há 3 anos, o prédio começou a ser restaurado. Reinaugurado em 2002, o Espaço Memorial da Liberdade foi instalado nos porões. Os arquivos voltaram para, olha só, voltaram para o lugar de origem, para a preservação, é esse aqui, ó, histórica do país. O que acontece? É uma finalidade? Sim. Mas é uma finalidade relacionada com quem? Com o fato dos arquivos terem voltado para o lugar de origem. Não tem uma relação, não há relação, ok? Então, ó, não é a finalidade do novo prédio. Então, ó, não é a finalidade do novo prédio, ok? Não é essa a ideia. Ainda que o novo prédio possa ter uma finalidade boa como essa, mas o item é errado porque não é para o novo prédio do DOPS, certo? Então, a ideia que a gente tem que ter, como eu disse para vocês, é analisar a finalidade, analisar com quem ela se relaciona, ok? Então, essa noção, ela precisa ser trabalhada. Não é porque é uma finalidade que vai ser uma finalidade desse novo prédio. Não, você tem que analisar o contexto. Sempre analisando o contexto, principalmente quando você tiver relações de quê? De sentido. As relações de sentido, elas se alteram conforme o contexto. Fechou? Bora que só bora? Bora para as próximas 2. Os testes econométricos... Não, vamos direto, né? A inserção de uma vírgula, então, colocar uma vírgula, adicionar uma vírgula, imediatamente após o vocábulo que, neste primeiro período aqui, manteria a correção gramatical. Então, a gente vai analisar o quê? Manter a correção gramatical do texto. Vamos olhar lá. Os testes econométricos para o estado de São Paulo mostram, aí eu terei que colocar uma vírgula aqui, ó. Mostram vírgula que. Essa vírgula fica incorreta, isso aqui é errado, tá, gente? Por que não manteria? Porque nesse caso, nós teríamos o quê? A separação do verbo de seu complemento, de seu objeto. Essa virgulinha aqui, ela é considerada uma vírgula proibitiva. Eu brinco que é uma vírgula proibis. Ela é uma vírgula proibitiva. Você não separa sujeito de predicado por vírgula, nem separa verbo de complemento por vírgula. Não tem jeito. A gente não pode colocar essa vírgula. Ela fica errada e errada mesmo. Ok? Bora junto? Bora junto para a próxima. Citam-se, por exemplo, a relação tal. No último período do segundo parágrafo, a gente já resolveu a questão dela, né? Assim, a substituição da vírgula. Então, ó, substituição da vírgula. Após exemplo, pelo sinal de 2 pontos, não prejudicaria a correção gramatical. Vamos ver? Aqui eu tenho, ó, citam-se, por exemplo. Aí eu trocaria eu trocaria esta criatura aqui, que é uma vírgula, por 2 pontos. Esse item está correto? Está correto. Por quê? Esse, por exemplo, está introduzindo uma enumeração de exemplos. É mais de um exemplo, tá? Então, ó, enumeração de exemplos. E aí você faz uma pausa mais longa e gera-se um problema nenhum. Na verdade, não se gera nenhum problema. Você vai construir ali bonitinho. Deu para entender? Você está fazendo uma enumeração, cabe os 2 pontos. Bora juntos? Bora juntos. Para a próxima, vamos lá! Além disso, então vamos mudar aqui.
a supressão, ou seja, a retirada da vírgula imediatamente seguinte à palavra assimiladas, neste caso é em cima, segundo o parágrafo, prejudicaria a correção gramatical do texto. Vamos dar uma olhada? Então, vírgula também é sintaxe, gente. Tudo é sintaxe, tá? Além disso, caso outros estudiosos do mesmo assunto encontrem erros em seu trabalho, ou se novos dados invalidarem a conclusão obtida, essas críticas e novidades devem ser assimiladas. Essa vírgula aqui, ela é considerada uma vírgula facultativa. Por que ela é considerada uma vírgula facultativa? Pelo seguinte, vamos lá, ó. São vírgulas relacionadas com orações subordinadas adverbiais. Ok? Então, ó, como é que funciona? Nós temos 3 posições para essa oração. Essa oração pode vir anteposta à principal, AOP. Ela pode vir intercalada, ou seja, no meio, a oração principal. E ela pode vir no seu lugar normal, que é pós-posta à oração principal, a OP. Ok? Aí você vai pensar da seguinte maneira. Se ela é anteposta, a vírgula é obrigues. Se ela é intercalada, as vírgulas são obrigues. Aí são 2. Se ela é pós-posta, essa vírgula é facultativa. O que vai acontecer? Ó, mesmo que o resultado ela está pós-posta. Se ela está pós-posta, essa vírgula, então, automaticamente, é entendida como uma vírgula facultas. Ok? Logo, esse item é incorreto. Este item é incorreto porque ela é facultativa. Deu para entender até aqui? Conseguiu visualizar? Capturou? E aí você precisa desses conhecimentozinhos também de período composto, né? Dar essa analisada. Fechou? Bora para a próxima? Vamos junto. Tamo junto aqui, hein? Vamos lá. No primeiro parágrafo, que é esse rapaz aqui, os termos autarquia, no segundo período, e instituição, no último período, referem-se a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no primeiro período. Vamos ver? Criado em 22 de novembro de 1968, por meio da Lei número 5.537, o Instituto Nacional de Desenvolvimento da Educação e Pesquisa, INDEP, não sei se fala assim, deve ser, foi transformado em Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o famoso FNDE, por meio do decreto número 872, de 15 de dezembro de 1969. Subsequentemente, a autarquia, que autarquia é essa? O Instituto, né, o Fundo Nacional, que é a mesma coisa. Passou por mudanças que diversificaram suas funções, ampliaram a abrangência dos programas executados, ao mesmo tempo em que o volume de recursos gerenciados aumentou. Todas essas mudanças trouxeram desafios para a gestão das políticas e exigiram novas competências do corpo funcional da instituição. Perfeito, né? Qual é o princípio que a gente aplica aqui, ó? É o princípio do que nós chamamos de sinonímia, que é, neste caso, um trunfo, vamos dizer, para o que nós chamamos de coesão referencial. Então, estamos diante de uma ferramenta de coesão, certo? O que isso quer dizer? Eu uso palavras para retomar outras para evitar que fique repetitivo. Ele poderia, inclusive, ter colocado, se ele quisesse, as siglas. Afinal de contas, ele coloca as siglas na primeira ocorrência e aí ele libera para usar, porque você consegue fazer essa retomada sem problemas. Mas é isso, é sinonímia. Isso também é sintaxe. Por quê? Porque processos de retomada são processos importantes dentro de um texto. Fechou? Bora que só bora? Bora para 14, vamos lá. O emprego da vírgula, ó, então eu tenho o emprego da vírgula após o termo aula, lá no primeiro período do segundo parágrafo, e o dos travessões no terceiro período do segundo parágrafo, justificam-se pela mesma razão, ok?
Então vamos ver lá, ó, aula. O público da educação de jovens e adultos, EJA, é caracterizado pela diversidade. Diversidade de experiências escolares e de vivências no mundo do trabalho, diversidade geracional, além daquelas presentes em todas as salas de aula. Olha só, aqui, ó, como a diversidade étnico-racial e de gênero. Beleza. Você percebe que aqui, esse como está introduzindo um exemplo. Na verdade, 2 exemplos, certo? Então, vamos continuar a nossa leitura. Defendemos a inserção do termo idosos porque reconhece, certo? Então, ó, reconhece e enfatiza a necessidade de oferecer oportunidades educacionais a todas as faixas etárias que não tiveram acesso à educação formal ou que desejam retomar seus estudos. Utilizar a expressão completa educação de jovens e adultos e idosos, EJAI, né? Busca promover a igualdade de oportunidades. Beleza. Esses exemplos, ali em cima, eles podem ser entendidos, e eu tenho certeza que você consegue perceber isso, como uma explicação. Por que são exemplos explicativos? Porque, ó, ele está falando de diversidade, né? E aí ele está falando daquelas presentes e ele está explicando quais são aquelas presentes. Aqui, ele também está explicando o quê? Ele apresenta também uma explicação com relação à expressão completa. Então, nesse caso, eu tenho vírgula e travessões separando elementos que têm exatamente o mesmo valor. São valores explicativos nos dois casos, ou um valor explicativo nos dois casos. E aí, esse uso fica corretão. Os travessões são muito utilizados para isso, para separar elementos com características explicativas. De boa? Pegou visão? Bora para as 2 próximas. Vamos junto. No último período do texto, a inclusão de uma vírgula, então, ó, inclusão de uma vírgula, após oportunidade, manteria inalteradas as relações sintáticas do período. Vamos ver? Por outro lado, podem aproveitar a já estreita janela de oportunidade para liderar. Podem aproveitar o quê? A já estreita com qual finalidade, tá, gente? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eles podem aproveitar com um objetivo. A já oportunidade para liberar. Para liderar, bli, 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 blá, 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 está relacionado com a oportunidade. Então, a inserção da vírgula causaria problemas. Por que colocar a vírgula aqui seria um problema? Porque a gente ia pensar o seguinte, ia separar o substantivo do complemento nominal. E aí fica errado, né? Porque, ó, manteria inalteradas. Eu não posso fazer esse tipo de substituição. Não faz sentido fazer esse tipo de substituição. Então, essa vírgula seria considerada uma vírgula proibitiva por gerar problemas à compreensão desse texto. Fechou? Bora junto? No terceiro período do último parágrafo, o deslocamento do trecho do segmento em 2050 com a vírgula, isso é importante de você prestar atenção, porque ele vai apresentar essa especificidade, vai com a vírgula, vai sem a vírgula, o que vai acontecer, né? Que o sucede para imediatamente depois de reduzir, alteraria os sentidos e comprometeria a correção gramatical do texto. Então, sintaxe, né? Aí a gente tem o seguinte, vamos lá. Nesse sentido, emissões evitadas hoje valem mais do que emissões evitadas no futuro. Mais do que as metas de emissão zero em 2050. Então, ó, as metas é que serão em 2050. São necessárias ações imediatas nos próximos anos. Para reduzir, aí ele está dando a ideia de fazer o seguinte, ó. Para reduzir em 2050 rapidamente. Então, a gente teria uma alteração grande de sentidos e teríamos um problema com relação à correção gramatical, porque a gente teria o seguinte, ó, só tem uma vírgula, né? Então, para reduzir em 2050 rapidamente as emissões. Só que só com uma vírgula aqui, ó. Rapidamente as emissões.
essa vírgula única causaria problemas, ela precisaria ter outra aqui. Então, o item fica incorreto, aliás, fica correto, né? Porque alteraria e comprometeria, o item fica correto por conta disso. Porque muda substancialmente. Eu estou dizendo que só reduzir em 2050 não adianta, né? Mais do que metas para 2050. Eu preciso de agora. Para reduzir em 2050 rapidamente, fica parecendo que eu concordo que essas metas de redução sejam só para 2050, e exatamente o contrário. Além disso, eu tenho esse problema da vírgula, porque uma vírgula sozinha separaria ali processos que não podem ser separados. No caso, o complemento do verbo reduzir. Fechou? Então esse item está correto porque alteraria as duas coisas. Bora junto? Vamos junto aqui, ó. Explica-se por lei os direitos autorais de toda obra intelectual deixada, certo? Então, ó, deixada em vida por um autor pertencerem aos herdeiros por 70 anos, contados a partir de sua morte. As relações semânticas do texto, ou seja, de sentido, e o respeito às regras de regência da norma culta. Ó, norma culta é gramática, regência é coisa importante. Serão preservados ao se substituir a preposição por 70 anos pela preposição em. Muda completamente o sentido, né, gente? Então o item fica errado, porque, ó, deixada em vida por um autor pertencerem aos herdeiros por 70 anos. Se eu troco esse por pelo em, por 70 anos é o tempo que vai pertencer. Se eu digo em 70 anos, o cara morre, só depois de 70 anos é que os herdeiros passam a ter direito àqueles direitos autorais. Então muda muito, tá? Muda muito. Por que muda muito? Sai, e aí você pode anotar dessa forma, ó. Sai de duração para espera. E é uma espera longa, né? Então, ó, sai de duração para espera. Certo? Por isso que esse item é considerado incorretão. Beleza? E aí, o que vai acontecer? A gente vai pensar o seguinte, tá? Presta atenção. A gente vai sempre considerar o item como um todo, analisando coisa por coisa, gente. Não tem como fugir. Tem que analisar elemento por elemento. Tudo bem? Vamos junto? Para a próxima. Vamos lá. Com o emprego do plural em culturas indígenas, olha só, emprego do plural em culturas indígenas, o autor reforça mais a ideia da pluralidade das nações indígenas. E a gente vai ler o trecho completo, tá? Mencionada a linha 4, do que se utilizasse a forma singular, também coerente e correta no texto. Então aqui a gente está falando do seguinte, ó, uma escolha estilística, especificamente. Uma escolha estilística em que você vai ter o quê? Um reforço de argumento, ok? Então eu tenho um reforço de argumento, vamos ver. A ótica que devemos adotar como brasileiros deve ser multicultural, porque o Brasil é formado por diversas culturas, então, ó, o Brasil é formado por diversas culturas, europeias e outras não europeias. Por exemplo, os indígenas. São 200 nações. Virou tudo índio. Não é possível conceber a cultura caipira de São Paulo e Minas sem um indígena. O jesuíta percebeu. A nota falseante da música caipira é do índio. Ele canta batendo o pé no chão com um tambor. Tirou o tambor e deu a viola. A viola cristianiza o índio. Pode ser tocada dentro da igreja. Essa cultura caipira inventada pelos jesuítas é uma adaptação das culturas indígenas mais à cultura portuguesa. Então aqui ele está falando na 4, ó, por exemplo, os indígenas, quando ele diz virou tudo índio, e aí aqui embaixo ele vai e faz a construção como culturas indígenas, ele está querendo mostrar exatamente pluralidade. É uma escolha gramatical, eu poderia dizer uma adaptação da cultura indígena mais a cultura portuguesa. Ok, daria. Ficaria correto e ficaria coerente com o texto. Mas ele usa essa ideia de reforço para dizer que não existe somente uma
cultura indígena, tá? Então esse item é certíssimo. Não tem para onde a gente fugir. Esse item é certo mais do que certo. Fechou? Pegou essa visão junto comigo aqui? Bora lá. Tem um texto longo, vou ler já direto as duas criaturas aqui, ó. Vamos junto. O emprego do pronome se, então, ó, o emprego do pronome se, nas linhas 1 e 16, marca a formalidade da linguagem utilizada e indica nas duas ocorrências que o sujeito da oração é indeterminado, ou seja, impessoal. Ok, vamos lá. Então, linha 1 e linha 16. Não se pode negar que o advento dos regimes liberais em 1989 e 90, em todos os grandes estados da América, criou uma ilusão de modernidade. Beleza, não se pode negar. Isso aqui é o quê? E agora, Wagner? Não se pode negar que... Não se pode negar... Você tem o seguinte, ó. Não pode ser negado. Ah, e agora? O que deu isso? Não pode ser negado. Se eu tenho não pode ser negado, eu estou diante do que a gente chama de voz passiva. Se eu estou diante de voz passiva, eu já te disse que voz passiva sempre tem sujeito. Então, não pode indeterminar o sujeito. O item já está incorreto. Eu vou voltar lá para a gente já marcá-lo como incorreto, porque na linha 1 é o quê? É um pronome apassivador, ou uma partícula apassivadora. Vamos ver na 16, qual é o caso? 16. A partir de 1995, a ilusão começou a desfazer-se. Olha o sujeito aqui, ó. A ilusão começou a desfazer-se. Aqui, ó, eu estou diante de um verbo pronominal. Na verdade, a ilusão começou a desfazer-se. Ah, Wagner. Vai ser voz passiva também, porque a ilusão começou a ser desfeita, seria isso, tá? Aqui eu também tenho voz passiva, porque ela não consegue se desfazer a si mesma. Então, a gente vai trabalhar, mais uma vez, também como um pronome apassivador. É aquela transformação que eu já te propus, por isso que esse item fica incorreto, tá? Item incorreto, vida que segue para o item 20. Vamos fechar aqui com chave de ouro? Bora junto, meu Deus do céu, quase 50 minutos de aula. O acesso à informação e à cultura é um direito de todos os cidadãos. Infelizmente, na prática, nem sempre é o que acontece. Não são poucos os casos de obras de autores já falecidos, importantíssimos para o conhecimento público, que acabam enfurnadas nas gavetas por causa de disputas judiciais. O trecho importantíssimos para o conhecimento público está destacado entre travessões por apresentar uma razão, uma justificativa para a ideia que o precede. Vamos ver. Não são poucos os casos de obras de autores já falecidos importantíssimos. Não, isso aqui não é justificativa. Isso aqui é explicação. Ou seja, estamos diante de um aposto explicativo. Esse item é incorreto, porque não é razão. Para ser razão, teria que ser o que ali? Uma oração subordinada, adverbial, causal. Aí é razão, aí é o quê? Justificativa. Fechou? Pegou visão junto comigo? Então, fechamos. Mais um bloco gigante. Tenho certeza que você já me segue, mas se você, porventura, se manteve ainda fechadinho e não me seguiu, eis aqui o meu Instagram profissional, né? O Wagner Santos Oficial, né? Assim, tô brincando. Esse aqui é o meu Instagram profissional, você já sabe, e você está convidado a me seguir se você assim desejar. Fechou? Queria agradecer mais uma vez imensamente a presença de todos vocês sabem disso, gosto demais de estar aqui, mas bora que só bora, que a gente volta a qualquer momento. Fechou? Um beijo, um queijo, valeu demais, galera, e a gente se vê. Fui!